Olá a todos, ia fazer um vídeo sobre astrologia com a astronomia ancestral, uma publicação que está no blog da Astronomia Ancestral, publicada em 5 de agosto. Falar porquê da astrologia. Eu não sou uma especialista da astrologia, sou uma curiosíssima perseguidora dos conhecimentos da astrologia para fins pessoais e não teve diretamente nada a ver não tinha nada a ver com a astronomia ancestral. Mas de facto, com o caminhar dos anos na astronomia ancestral, e se eu me encontrei com a astrologia por razões pessoais relacionada com o calendário maia, só muito mais tarde é que eu me encontrei com a astrologia. Já estava em plena investigação da astronomia. Foi inevitável o encontro da astrologia dentro da astronomia ancestral. Quando entrei mais na linguagem da astronomia ancestral, encontrei-me com a astrologia. A astronomia ancestral acaba por ser a base da astrologia. Foi um encontro com as suas práticas e entendê-las de uma maneira mais astronómica. Eu estudava só a matemática dos calendários, por essa razão a astrologia não fazia parte, e mesmo a astrologia maia não era um objeto do meu estudo. Portanto, a astrologia apareceu quando eu realizei que todos os calendários tinham como base a matriz de 1440 minutos, que é o zodíaco. O método de cálculo praticado pelas culturas ancestrais na astronomia permite observar que os ciclos e órbitas dos planetas não são aleatórios. O que acontece também é que, em termos de astronomia, a astronomia maia é exatamente os estudos dos ciclos no céu. Eles encontram um padrão nos ciclos e nas órbitas, e estudam-nos e conhecem-nos matematicamente, a sua proporcionalidade. Portanto, eles entram dentro deste sistema de leitura e de observação circular e cíclica do céu, onde encontram muitas proporcionalidades em todas as dimensões. O método de observação que eles têm, não o nosso, porque no nosso nós não encontramos nada, encontramos a Lua com os números estranhíssimos, muitos ciclos da Lua, a proximidade da Terra, os pontos centrais da elíptica, a Terra também com a sua elíptica. Enfim, a gente não encontra padrão nenhum. Encontramos um padrão com números tão irracionais que não conseguimos de todo fazer aí uma linha de raciocínio. E nesta astronomia não era assim. Com o sistema matemático, eles encontravam os tais padrões que se repetiam nos ciclos maiores, assim como nos menores, nos ciclos da Terra, assim como nos da Lua. E depois todos estes relacionados com o Sol. Quando se estuda estes ciclos e encontramos esse padrão, o que é que nós pensamos? Pensamos, espera, o universo faz contas muito certinhas, e isto nós também aprendemos a contar, e também temos 5 dedos, e começamos a contar os ciclos no céu da rotação, da translação, os anos solares, como é que eles se alinham. Eu também quero fazer um vídeo sobre os alinhamentos dos planetas e o que é que isso significa astronomicamente, porque nós temos também muitas referências astronómicas, mas tudo isto na astronomia ancestral, as nossas referências servem, temos que fazer outras novas, mas temos que reentendê-las, temos que as entender, porque é tudo muito simples, muito básico, mas é diferente do que nós estamos habituados. É uma coisa mágica, é uma coisa que faz sentido, é um ensinamento que nos faz ficar muito mais conscientes daquilo que nós somos, e é tão bonito como é que é feita esta relação do céu com a Terra. É uma realidade tão simples, tão equilibrada, tão bonita.
quando isto se entende, tudo o resto parece ingênuo ou parece muito baralhado. Isto é um conhecimento muito limpo. Descobrindo estes ciclos de tempo da astronomia ancestral, o universo passa a ser uma entidade que se reproduz num contexto de ciclos e órbitas circulares sucessivas, rigorosas e perfeitas. Agora, em termos de astrologia, para contextualizar de onde é que viemos, quando falo na pesquisa da astronomia, portanto, a pesquisa da astronomia é o encontro com esses ciclos todos no céu, com números inteiros, com matemática, mas em termos de base, o que é que se pode contar sobre a astrologia e a astronomia? A manifestação da matéria não se dá só no plano físico, dá-se também no plano espiritual. Estes ciclos astronómicos também se refletiam na nossa parte espiritual e na vida da alma, da natureza, da humanidade e da Terra. Qual é a conclusão que este conhecimento nos dá? A conclusão de que o universo se manifesta numa determinada ordem, que é encontrada na astronomia e no espírito, mas tudo isto tem uma forma que é medida na matriz e tem um caráter duplo na relação da natureza e espiritual como forma de manifestação no universo. Um tema que nós vamos olhar para a arte e para a cultura maia e azteca, que é a que eu tenho visto mais, apesar de vejo mais os números. Podemos reparar que há ali sempre uns números, uns círculos, umas serpenteados, uma organização matemática entre o 10, o 16, o 12, o 24. Temos ali sempre referências astronómicas e depois temos a adivinhação e a parte espiritual. Portanto, os maias eram altamente espirituais e devotos ao céu. Este caráter duplo do universo, espiritual e material e físico, foi tratado sempre por eles de uma maneira conjunta. O caráter duplo da relação entre a natureza física e espiritual como forma de manifestação do universo foi um tema de grande destaque nas representações culturais e artísticas daquelas culturas ancestrais. Nos calendários e em todos os estilos de expressão artística foram representados múltiplos tipos de padrões possíveis, de forma a retratar a ordem, a harmonia e proporção manifestadas pelo universo sob a vida natural da Terra. Estes conhecimentos foram estudados e confirmados de forma científica e matemática a partir da astronomia. Foi a astronomia que inspirou todos estes conhecimentos. A astronomia é a base da base da base das culturas. Enfim, é este projeto. É neste cenário de estudo rigoroso astronómico que se pode encontrar a astrologia, integrada num conhecimento que sabia reconhecer o caráter evolutivo da vida da Terra influenciada pelo universo. Um universo manifestado por ciclos e eventos que se afirma ao nível físico e espiritual na mesma proporção, de forma complementar, simultânea e indissociável. Portanto, o universo tem esta maneira física e espiritual de se manifestar, mas integrada uma na outra. Por isso, a astronomia e a astrologia são como uma mão direita e uma mão esquerda em termos científicos nestas culturas. É desta forma complementar que a astrologia se ajusta com a astronomia. Ambos conhecimentos ancestrais que estudam e descrevem a influência e a evolução do universo se dá de forma física na astronomia e espiritual na astrologia. São duas astronomias, mas uma espiritual e outra física. Estes conhecimentos alcançados e desenvolvidos com base na astronomia permitiram às culturas ancestrais explicar e compreender muitos mistérios da vida física e espiritual sobre a Terra. Ao organizarem o conhecimento desta maneira, sempre na base da astronomia, ou se conseguir explicar tão bem as coisas que nos tornamos mais inteligentes. E é isto, este conhecimento desta maneira, entendido desta maneira por estas culturas, deu-lhes uma grande capacidade de compreensão do universo, deles próprios, de sabedoria e de conhecimentos. Isto depois é uma bola de neve. Como o universo é proporcional e harmonioso, vamos por ali atrás,
e compreende-se tudo. Assim, não é surpresa para ninguém que a astrologia foi severamente censurada, tendo sido mesmo proibida a certo ponto da história. Portanto, a astrologia, houve uma certa altura que não havia astrologia para ninguém. A astronomia ancestral foi reduzida a práticas rituais e tribais e a astrologia à bruxaria. Portanto, esta história idílica linda do universo igual ao céu como na terra, caiu tudo por terra, não vamos entrar por aqui, mas sabemos que de repente os povos ancestrais faziam muitos rituais aos eclipses, eles ligavam muito ao solstício. Era muito mais que isso, eles viam, mas isso tudo foi silenciado, nunca mais ninguém se deu nada. A astrologia era uma fantochada de bruxas que enfim, e a astronomia eram coitadinhos, eles eram incríveis, mesmo com pedras faziam coisas espetaculares, enfim, foi tudo arrasado. Tendo sido assim imposto um lamentável ponto final em todos estes conhecimentos ancestrais, difícil de corrigir. Para os mais curiosos, é interessante fazer notar, quando é mencionada a palavra enigma, estamos perante uma pista infalível na investigação sobre este tema. Enigma é o termo código que nos devolve diretamente ao conhecimento censurado no âmbito da astronomia ancestral, onde se podem encontrar espaços vazios sem explicação racional, cultural, científica ou espiritual, são então considerados enigmas. Quanto mais consigo entrar no raciocínio e nos métodos da astronomia ancestral, mais estranho fica pensar que há muitos conhecimentos que são enigmas, porque nunca deixaram de ser usados, não há substitutos, porque nós vivemos sobre a malha do universo e esses conhecimentos falam sobre a malha do universo. Se nós não descrevemos o conhecimento da malha do universo, nós ficamos sem forma de falar sobre esses aspectos que se relacionam com a malha do universo. Então são os enigmas. Para mim é assim uma espécie de código. Quando há muitos números nas escrituras sagradas, eu estou sempre atenta aos números. Quando quero confirmar números, tenho que me lembrar se havia aqui ou ali o número. E há sempre, ao 9, ao 7, ao 4, ao 5, ao 72, ao 90, é constante e são todos números com correspondências astronómicas ou então enigmas. Enquanto a astronomia ancestral se tornou indecifrável e enigmática, a astrologia conseguiu restabelecer o seu caminho, mesmo que de uma forma incompleta e sob algumas inconsistências científicas, devido ao desaparecimento da astronomia original sua complementar. Vou continuar a ler, isto é conhecido por todos. Obviamente foram feitas muitas adaptações na astrologia de forma a se ajustar à astronomia moderna. Mesmo assim, para quem estuda e conhece a astronomia ancestral, é possível identificar dentro da astrologia um misto de práticas da astronomia moderna e ancestral. Vou continuar. Todos temos vindo a assistir ao ressurgimento quase massivo da astrologia, mesmo que o seu estudo não seja considerado científico. Este fator não chegou para desencorajar muitos dos seus amantes, especialistas e estudiosos que sabem analisar de que forma os eventos astronómicos influenciam e determinam o percurso evolutivo da vida de cada indivíduo, da humanidade e da natureza. Isto é uma realidade que surgiu, também não sei exatamente quando, mas não foi há muito tempo. Penso que no tempo dos meus pais falar de astrologia era assim, os meus pais eram católicos, portanto logo aí a astrologia, eles não eram severos, diziam isso não é aceito pela Igreja Católica. Mais tarde percebi que ser católico não era forçosamente proibido acreditar em astrologia, porque a astrologia é incrível como é que descreve tantas coisas. Nós temos anos para tentar
encontrar ou perceber o sentido, e a astrologia traz pastas e diz aquilo. Portanto, o conhecimento astrológico é inegável, claro. Há muito charlatão, ou há pessoas que com ótimas intenções querem e no fundo não percebem, há muito, mas isso é uma falha humana, não é uma falha da astrologia. A astronomia ancestral, que é o que lhe deu forma, desapareceu, e a astrologia reinventou-se, foi devagarinho, reinventou-se. Hoje em dia não é considerada científica, nas culturas ancestrais com certeza que era, porque a astronomia era muito desenvolvida, e a astrologia provavelmente também, mas isto são só intuições da minha parte, nada disto é comprovado, é só o que eu acredito nisto. A astrologia seguiu o caminho já com uma astronomia nova e adaptou-se. Continua-se a fazer astrologia moderna, não é? É a outra, mas o que se pode encontrar é muita astrologia ancestral misturada com a astronomia moderna. Mas como a astrologia modernizou-se, há muitas regras e formas de observação, com certeza são da astronomia moderna, mas também há outros que não, há outros conceitos da astrologia que não têm explicação, são enigmáticos, continuam a ser estudados e continuam a provar que isto existe mesmo. Muitos ensinamentos da base da astrologia perderam justificação científica e astronómica, mesmo assim alguns destes conhecimentos continuaram a ser transmitidos, embora de forma apenas teórica, exclusivamente relacionados com estudos das práticas da astrologia. O que pude apurar neste estudo, o reencontro com os conteúdos da astronomia ancestral vão poder devolver à astrologia a justificação científica de muitos dos seus conhecimentos e práticas. Como, por exemplo, através dos movimentos de rotação e translação da Terra descritos pela astronomia ancestral, é possível encontrar a justificação astronómica do sistema praticado pela astrologia sobre os trânsitos dos planetas progredidos. Um sistema que pressupõe de forma não científica que um dia solar equivale astrologicamente a um ano solar. Este invento, considerado até os dias de hoje apenas pela astrologia, tem finalmente justificação astronómica e matemática dentro das práticas da astronomia ancestral. Isto é um exemplo daquilo que eu estava a dizer anteriormente, em que a astrologia adaptou-se à astronomia moderna, mas continuou com muitas referências da astronomia ancestral, mas agora sem astronomia ancestral. Na minha pesquisa sobre translação e a rotação, quando uma intuição começava a ter forma cada vez mais e eu queria considerá-la certa, porque tinha cada vez mais evidências matemáticas, eis quando realizei que era uma teoria, entre aspas, que se encaixava perfeitamente neste sistema dos planetas progredidos, em que um dia na astronomia é igual a um ano, que os astrólogos dizem: nós não temos provas astronómicas, mas isto é incrível, funciona mesmo. Eu própria regulo-me bastante pelo Sol progredido e pela Lua, e de repente da Lua, possivelmente, mas do Sol com certeza, tenho a confirmação astronómica de como é que isso podia acontecer. Enfim, foi uma altura de muita alegria, porque foi mais uma confirmação, nunca de que estava no caminho certo. A base astronómica é a matemática e os números, porque os números, quando não dão certo, e a gente bem que anda ali a batalhar e a tentar, e eles não vamos lá. E quando dão certo, também não há dúvidas. Quando nós somamos 1 mais 1, aquilo dá 2, não há dúvidas. E pronto, e é mesmo que agora a ciência e estas mentes mais iluminadas digam que nada é real e tudo é uma fantasia, eu a vida prática sinto-a na pele e no coração. Não, nada disto me parece só uma coisa inventada pela imaginação. Não, que isto dói a sério. Eu acho que isto não podia ser mais real, mas pronto, isto também é outro assunto.
vamos voltar à astrologia e à astronomia. A própria astrologia é também uma excelente ferramenta na tarefa de investigação ligada aos calendários. É isto que eu estava a dizer, quando se consegue confirmar alguma coisa na astronomia e na matemática na base dos calendários, porque isto é sempre baseado nos números e nos ciclos de tempo dos calendários e dos maias, que eles é que são os que nos deixaram este legado, e mais nenhuns, mais nenhuns. Os outros deixam-nos só uns salpicos ou mostram uns salpicos de que já souberam qualquer coisa sobre este assunto, mas não é o que os maias nos deixaram. Portanto, a astrologia também ajuda, e ajuda exatamente nestes pontos em que a astrologia usa aquelas regras, mas elas não são científicas, porque aquelas que ela tem como provas científicas já não têm muito a ver com a astronomia ancestral, mas pronto, isto é também mais uma divagação. Talvez por ter sido censurada durante muitos séculos, existem muitos conhecimentos astronómicos ligados à astrologia que possivelmente terão ficado cristalizados no tempo, evitando assim terem sido perdidos para sempre. É desta forma que é a própria astrologia, em muitos casos, que nos permite confirmar algumas questões sobre a astronomia ancestral. Exatamente, quando ela foi proibida, por exemplo, esta coisa do Sol progredido, com certeza que foi um conhecimento, foi passado de manual para manual na astrologia, já não existia a astronomia e chegou até aqui. E agora que estamos a estudar a astronomia ancestral, espera lá, isto aqui encaixa bem, que nem uma luva. Pronto, e eu penso que isto é um conhecimento que ficou cristalizado, porque se houvesse assim um astrólogo mais teimoso, dissesse, não, isto não há provas, vamos já acabar. Eu já ouvi astrólogos a dizer, não, nós continuamos a estudar e isto comprova-se. Eles experimentam com muitos milhares de casos e em muitas gerações. Portanto, isto foi para mim foi mágico o encontro com estes aspectos, mas há muitos mais e provavelmente muitos que eu também não conheço. Neste contexto de resgate de conhecimentos astronómicos ancestral, onde se podem encontrar muitos pontos em comum entre a astronomia e a astrologia, como é o exemplo da representação do zodíaco, muito parecido com a matriz de 1440 minutos, assim como as observações feitas sob a forma de aspecto. Portanto, os trígonos, os sextis, as quadraturas, as oposições, são formas de fazer astrologia e astronomia de forma angular dentro da matriz. Portanto, a relação dos planetas entre eles dá aquela dinâmica psíquica, mas é inspirada na dinâmica física, em ângulos. Portanto, não há cá... A Terra andou 3 km, calculado pelo pi. Nós sabemos que a Terra andou 3 km e a Lua 2. Não. É a relação da Lua com a Terra em ângulo. E com o Sol, não é? Pronto, tudo em formas de ângulos. Isto é o que tem em comum a astronomia ancestral e a astrologia. Portanto, a relação de ângulos dos planetas no espaço, medidos em grandezas similares de minutos comuns ao espaço e ao tempo. Nós exatamente temos outra vez a astronomia e a astrologia cruzadas com os minutos. Não encontrei, pode ser que encontrem, eu não encontrei os minutos no espaço e no tempo, na astronomia, 1400 minutos, como nós dizemos 360 graus. Na astronomia ancestral também não sei, não encontrei. Para mim, não falamos em 360 graus, falamos em 1440 minutos e também não falamos em 60 minutos, aquele sistema dentro de um grau existem 60 minutos. Isso também não existe. Na astronomia ancestral é 1 minuto, depois é 1 minuto, 2 minutos e cada minuto pode ser dividida por segundos. Os segundos são a mesma proporção, mas mais nada, podem-se pôr mas não há cá aquelas medições de arco,
Enfim, também não encontrei. Portanto, é sempre linear. O minuto é linear. 1, 2, 3, 4, 5. E outra coisa muito importante é a matriz na astronomia não é obrigatoriamente dividida em 120 graus, 120 minutos, que são os 30 graus. Não é. Isto é uma coisa do zodíaco, é uma coisa com os signos. Com os maias, eu também não conheço, mas não conheço signos, conheço números. Há uma certa abertura para a divisão do ciclo. Estamos a falar na rotação, a divisão da matriz é uma. Se estamos a falar na translação, a divisão da matriz pode ser de outra. Se estamos a falar na Lua, tudo tem a ver com a espiral. Por isso, o zodíaco é muito redutor. É por essa razão que eu insisto. E o minuto e o tempo do minuto e o tempo do espaço, ser o minuto, é de forma mesmo paralela, não há diferenças. É mesmo um minuto de espaço e um minuto de tempo tem a ver com a relação do dia solar. A Terra anda 1440 minutos por dia e é em espaço, que é um dia inteiro, 1440, e em tempo. Portanto, 1 minuto na Terra de espaço é igual a 1 minuto na Terra de tempo na rotação. Na translação já estamos a falar em 4 minutos angulares e não 1440 minutos. Mas pronto, isso são cálculos matemáticos futuros e que não é agora. O paralelismo encontrado e descrito neste estudo entre a astronomia e a astrologia é apenas circunscrito ao espaço-tempo da Terra. Aqui apenas vamos observar a mecânica resultante na trilogia da Terra com o Sol e a Lua. Por isso, eu digo sempre, já disse muitas vezes, mas acho que nunca é demais dizer, que este estudo astronómico é circunscrito só à trama da Terra, ao espaço entre a Lua, o Sol e a Terra. Não quer dizer que não exista mais, mas este estudo é a base, é como nós aprendermos a aritmética. Aqui é o Sol, a Terra e a Lua. Pode haver muito mais relações, não faz parte deste estudo. A malha tecida por estes 3 astros no espaço-tempo que dá origem à trama da Terra, uma estrutura planetária em movimento e em evolução construída no espaço. O espaço é o pano de fundo onde se desenrola a dinâmica da Terra. Assim, é acrescentado o 4º elemento a este sistema astronómico composto agora pela Terra, a Lua, o Sol e o espaço. É encarar a Terra, o Sol e a Lua, a nossa casa, aqui onde nós vivemos, como a tal trilogia que se fala tanto no mundo espiritual e no mundo cultural, e que é sobre o 3, o significado do 3 na Terra. Temos na Igreja Católica e se calhar noutras religiões, que eu também não sou especialista, mas temos o Pai, o Filho e o Espírito Santo, né? A nossa sociedadezinha patriarcal, mas pronto, isso também é outra questão. Mas eu penso que a inspiração, tenho muita fé que tenha sido isso, inspiração de base desse sistema de 3 foi a Lua, a Terra e o Sol. Muito se pode dizer sobre isto, mas por enquanto ficamos por aqui. Estes são os 3 corpos que dão forma à trama da Terra onde nós habitamos. Quando nós percebemos que há uma dinâmica, então tem que haver um pano de fundo que é o espaço. E passamos do 3 para o 4. Isto ainda não é matemática, são só os elementos que constroem a vida e que constroem a astronomia, e eu vou explicar isso a seguir. São assim considerados 4 elementos principais e intervenientes na construção da trama da Terra, que se fazem representar de forma material e espiritual um caráter duplo comum a todas as manifestações conhecidas no universo. Estes 4 elementos intervenientes na construção da Terra fazem-se sentir
de forma material e espiritual, que é o caráter duplo do universo, que já falámos anteriormente. O espaço, os planetas e os outros astros são os elementos que se manifestam no plano físico no universo. Portanto, é isto que eu falei. Enquanto que no plano espiritual são manifestações integradas de forma psíquica através de elementos arquetípicos análogos aos mesmos manifestados no plano físico. O que é que há aqui para registar? É que esta manifestação material do universo também é feita de forma psíquica, mas com os mesmos arquétipos da parte material. Portanto, é aí que a astrologia e a astronomia são a mão direita e a mão esquerda, funcionam assim desta maneira, porque os elementos são os mesmos, só que uns são arquétipos e os outros são materiais. Esta é apenas uma descrição estrutural da trama da Terra. Uma malha descrita com todos os detalhes na astronomia ancestral, que envolve as órbitas dos planetas, os planos das órbitas dos planetas e outros eventos e alinhamentos importantes. Portanto, eu também quero futuramente fazer um vídeo sobre estes alinhamentos entre as órbitas dos planetas, os planos dos planetas, quais são os eventos astronómicos e os alinhamentos importantes para se ter um bocadinho de noção. E esta é a malha do universo é feita por estes eventos astronómicos, que eu penso que também não há muitas referências, tendo em vista que a nossa astronomia moderna não analisa desta maneira, mas também analisa, portanto é preciso fazer um vídeo. Vou fazer isso no blog do Manual de Astronomia, que é onde faço a parte mais prática sobre este tema. Quero fazer sobre os alinhamentos e para que iniciarmos este tópico. Quanto mais perto se observam os movimentos astronómicos, mais detalhada pode ser a sua descrição, aumentando consideravelmente a complexidade a considerar entre os elementos e arquétipos intervenientes na vida da Terra. Quando nós fazemos uma observação da malha desta maneira, que estou a falar nos elementos e nos planetas que compõem as órbitas dos planetas que intervêm nesta malha, estamos a falar vista de longe. Quanto mais nos aproximamos desses ciclos, portanto, quanto mais vimos quantos movimentos é que a Terra tem, quais são os movimentos, qual é o caráter de cada movimento, qual é a da Lua, quais são os cruzamentos que a Lua faz com o Sol, como é que faz com a Terra, como é que fazem as duas, qual é o plano, qual é a inclinação. Toda essa informação aumenta exponencialmente a complexidade de elementos a considerar, e não vamos poder nunca esquecer que são elementos que acontecem no plano físico e também no espiritual. E aí dentro é muito engraçado, porque vamos entrar na parte que é como é que é a energia yin, o yang, o feminino e o masculino, tudo sem Vênus, sem Marte, sem nada, só com a Terra e com a Lua, e a dinâmica, e com o Sol. O Sol é a luz que ilumina e que fecunda. O Sol não muda os planos, não é? Nós é que vamos mudando as posições e o Sol faz a luz e a sombra. E, portanto, tem um caráter muito diferente da Lua e da Terra. Isto é uma mecânica muito dos planetas e que são iluminados pelo Sol. O que este parágrafo quer dizer é que esta trama observada desta maneira é muito simples, e os arquétipos que falámos foi dos 4 elementos e da trilogia que forma o número de planetas na nossa malha, mas depois, quando nos vamos aproximar desses ciclos e órbitas e alinhamentos, multiplicam-se os arquétipos, multiplicam-se os elementos, e pronto, e complica-se a vida. Pronto, enfim, mas os arquétipos são a base da vida.
sai tudo do mesmo. A descrição detalhada dos movimentos astronómicos, isto é só para fechar este assunto, a descrição detalhada dos movimentos astronómicos da Terra é o principal objetivo deste estudo, deste projeto de astronomia ancestral. Portanto, a descrição detalhada de toda a malha da astronomia ancestral é este projeto da astronomia ancestral. Quero fazer esta iniciação teórica porque é necessária para depois poder fazer finalmente em termos matemáticos, mas não vale a pena estar agora a explicar os matemáticos se todo o sistema está virado de pantanas e não se vai perceber, e já esta parte teórica tem sido muito dura de divulgar porque as pessoas cultas e ignorantes ninguém entende. Eu acredito que quem sabe da astrologia pode vir a entender, e eu penso que isto será um conhecimento que se vai integrando. Vamos agarrando uma ponta, depois ali outra, é uma coisa progressiva. Deste modo, vamos por partes, vamos com o tempo. A astronomia ancestral ensina e explica também como a dinâmica da velocidade e das órbitas dos planetas se manifesta sob padrões geométricos e matemáticos semelhantes às formas da vida física e natural da Terra. Portanto, outra matéria em termos também gerais para captarmos esta ligação entre a astronomia e a astrologia é que na astronomia ancestral a velocidade dos planetas, a dinâmica das órbitas com a velocidade, reproduz estes padrões. Portanto, estes padrões geométricos e matemáticos semelhantes às formas de vida naturais são reproduzidos pela velocidade das órbitas. E isto passa a explicar melhor. Este reconhecimento científico, com correspondência matemática, encontrado na astronomia, oferece uma visão panorâmica sobre a ligação existente entre a velocidade e as órbitas dos planetas com a forma como é gerada a vida física da Terra. Portanto, ao encontrar os padrões matemáticos e geométricos da dinâmica das órbitas e ao ver esses padrões geométricos e matemáticos na Terra, foi a tal consciência que deu abertura a muita sabedoria nas culturas ancestrais. Se eu anteriormente falei em cadeias dos inventos astronómicos terem este caráter matemático e geométrico, agora estou a falar que estas órbitas têm este caráter geométrico onde está incluída a velocidade. A própria velocidade e a dinâmica das órbitas é que faz a construção destes padrões matemáticos e geométricos e geradores de vida. Portanto, foi um bocadinho incluir a velocidade nesta dinâmica de matéria. Esta ligação entre o espaço, a Terra e a astronomia, descritos na dinâmica da velocidade, são naturalmente também reconhecidos na ordem e manifestação da vida espiritual da Terra. Vamos outra vez repetir. Este valor espiritual da dinâmica da velocidade é espelhado, reproduzido de forma psíquica através dos mesmos arquétipos que correspondem aos elementos dos eventos planetários da dimensão física, manifestados agora em padrões matemáticos e geométricos. Pronto, isto é a explicação de que a dinâmica da velocidade também se manifesta a nível do fator espiritual, reproduzindo-se de forma psíquica através dos mesmos arquétipos que funcionam na parte física, na dimensão física, também em padrões matemáticos. Portanto, esta dimensão espiritual também é relacionada com a matemática. Daí encontrarmos os oráculos, a astronomia nas escrituras sagradas. Porquê? Porque a própria
a astronomia e a própria psique são as duas manifestações do universo. Pronto, no fundo é isto. Mas que a velocidade também interfere na psique humana. Estas dinâmicas, que envolvem diferentes eventos planetários, ciclos, órbitas e velocidades presentes na trama da Terra, são no seu conjunto os construtores da vida física e espiritual, a prima matéria. Portanto, o que a astronomia ancestral nos oferece é esta visão de que os ciclos, as órbitas, os eventos que estão presentes na Terra são a nossa prima matéria, são os que constroem a vida física e espiritual. Nós somos... o movimento é o que dá origem à nossa vida. E não é só vida material, é vida psíquica. Portanto, este conjunto todo é bastante cósmico. É também reconhecível nas observações ancestrais dos ciclos astronómicos o caráter evolutivo do universo sob padrões de ordem e proporcionalidade a partir de um quadro de perfeição e harmonia estável e fixo, em repouso. Na astronomia ancestral também é reconhecido que o universo evolui e evolui com uma determinada ordem, que também é reconhecida, e com uma determinada proporcionalidade. Há uma evolução no universo, essa é uma consciência que se tem astronómica, em que todos os movimentos partem de padrões de perfeição, estáveis, fixos, que evoluem para um estado dinâmico, velocidade, que se desenrola de uma forma controlada e proporcional, portanto é a tal dinâmica que, se era circular, passa a ser uma espiral, que evolui para um estado dinâmico que se desenrola de forma controlada e proporcional. O que é que isto quer dizer? Isto não se desenrola assim em nuvem, isto não se desenrola assim em reta, isto não se desenrola assim livremente. Não, isto é um desenrolar e é uma evolução controlada e proporcional. Proporcional ao que existe e controladamente, dando lugar a um novo padrão em evolução e transformação sem fim à vista. Portanto, esse estado fixo, estável e perfeito dá origem a uma dinâmica controlada que evolui proporcionalmente, mas que ganha uma nova forma. E essa nova forma não tem fim à vista, é então infinita. É um caminho infinito, sempre sob uma base evolutiva. Isto tudo é provado astronomicamente. É um conhecimento que eu não tinha, que aprendi com a astronomia. Aprende-se com a astronomia. E finalmente, quando nós percebemos esta astronomia, percebemos que é todo o conhecimento ancestral humano e presente, porque entender o universo e como o universo se expande e sermos inseridos num espaço cósmico é tudo aquilo que nós somos, é toda a nossa sabedoria e é a nossa consciência que está em jogo. Portanto, é muito importante este conhecimento. Este caráter evolutivo da vida, presente nos ciclos de espaço e de tempo do universo, é sempre realizado sob uma ordem natural imposta, caracterizada de forma particular e específica para cada dimensão ou segmento de espaço-tempo organizado pelo universo. Portanto, este padrão que se desenrola, essa dinâmica evolutiva que se desenrola, é imposta no universo e é particular e específica para cada ponto do universo, para cada dimensão, para cada segmento. E é tudo organizado pelo universo. Portanto, nós andamos aqui todos controladinhos, com uma proporcionalidade, com uma harmonia, com ali um espaço para evoluir, com um espaço para repetir e tudo comandado pelo universo. E cada parte tem a sua. Por isso é que é importante percebermos que estamos só a falar da trama da Terra. É importante percebermos que isto é uma dinâmica da Terra e nós somos fruto desta dinâmica. E pelas nossas formas e o nosso corpo
podemos perceber isto e confirmar a astronomia a partir daí, que ainda é mais fantástico. A organização do espaço-tempo que resulta da dinâmica astronómica do segmento, no caso particular da Terra, no universo, encontra padrões geométricos e matemáticos perfeitos que dão forma à espiral descrita pela cadeia de movimentos e eventos desenvolvidos nos ciclos e órbitas da trama da Terra, reproduzidos também na sua forma de vida física e espiritual. E estamos outra vez a falar do que liga a astronomia à astrologia e da evolução da Terra. A Terra tem o seu próprio espaço de evolução dentro deste padrão específico. Portanto, cada ponto do universo tem a sua evolução específica e o seu código, não é? De velocidade específica. É nestes padrões de vida e forma física e espiritual versus espaço e tempo perfeito e evolutivo, com ordem, harmonia e proporção, ditadas pelo universo na passagem dos planetas, órbitas, ciclos e eventos, que a vida se dá e evolui. Uma dinâmica que está longe de ser aleatória ao gosto de cada indivíduo. Uma ordem natural determinada pelo universo, estudada pela astronomia e pela astrologia, sobre a evolução física e espiritual da matéria. Uma realidade que nos oferece a verdadeira dimensão cósmica da existência da humanidade sobre o planeta Terra. Muito obrigada, até à próxima, adeus.